Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o Renan Barbosa do canal do Saber da Elétrica. Hoje eu vou comentar com vocês um pouco sobre algumas grandezas fundamentais que nós precisamos saber para estar lidando com a elétrica do nosso dia a dia. E hoje uma dessas grandezas que eu vou comentar com vocês é sobre corrente elétrica. Tá? Bom, então pessoal, para a gente estar começando a entender um pouco, a corrente elétrica é o seguinte, para a gente ter corrente elétrica hoje num condutor ou num circuito, tá? Vamos imaginar o seguinte, a gente tendo um condutor elétrico, um fio elétrico, tá? Fio elétrico comum, sem estar ligado a circuito elétrico nenhum, tá ok? Um fio, normalmente um fio. Dentro, lá dentro desse fio existem algumas partículas que a gente pode estar dando nome para ele de elétrons, tá? Essas partículas a princípio, sem ter nenhuma força agindo sobre elas, essas partículas, elas ficam num movimento desordenado dentro desse condutor, dentro desse fio. Tá? Como a gente está podendo ver aqui, eu estou representando aqui para vocês na tela. Tá? Então aqui só para vocês entenderem, eu tenho um condutor elétrico, tá ok? Ele sem nenhuma carga, nem sem, não estando ligado a nenhum circuito, os elétrons dentro dele, essas partículas aqui, que são os elétrons, eles estão se movimentando de forma desordenada. Desordenada. Tá? Às vezes o que acontece, eles só estão sendo estimulados aqui por uma quantidade mínima de energia. Até, assim, no caso, posso até usar o exemplo da temperatura ambiente, tá? O calor ambiente. Certo? Eles estão aqui, um eletrão para cá, outro para lá, não está gerando movimento nenhum, não está gerando nenhuma corrente aqui no modo de dizer que a gente está podendo, para a gente entender melhor. Tá? Mas aí pessoal, é o seguinte, a partir do momento que eu pego esse condutor elétrico e coloco e adiciono uma força nele, o que acontece? O que vai acontecer com os elétrons aqui? Esses elétrons começam a se movimentar, só que de forma ordenada. Vocês podem ver aqui, de uma forma ordenada. Ok? Então, a partir do momento que esses elétrons começam a se movimentar de uma forma ordenada, eu começo a ter o quê? A corrente elétrica. Tá? Então, a princípio, quando eu tenho um condutor que não está ligado a nenhum circuito, nada, só condutor nele mesmo, dentro dele, que são as partículas que estão dentro dele, que são os elétrons, eles ficam se movimentando de forma desordenada, como no caso aqui. Vamos voltar aqui para a gente entender. Tá? A partir do momento que eu aplico uma força nesse condutor, uma força nele aqui, o que acontece? Os elétrons que estão nesse condutor começam a se movimentar de forma ordenada. Esses elétrons movimentando-se de forma ordenada, eu tenho a corrente elétrica. Tá ok? Para mim ter, deixa eu colocar aqui, para mim ter uma corrente elétrica aqui, uma carga, deixa eu mostrar aqui, um circuito aberto e fechado. Bom pessoal, para mim ter a circulação de corrente ou a circulação de elétrons dentro de um circuito, tá? Necessariamente eu preciso ter um circuito fechado, tá ok? Eu tenho aqui a nossa fonte de tensão, a bateria, eu tenho os condutores, que são os fios. Como já disse, no interior desse condutor nós temos os elétrons. Então aqui que a princípio eles estão se movimentando de forma desordenada, mas a partir do momento que eu insiro uma força nele, essa força no caso é uma tensão. Tensão eu vou estar explicando num outro vídeo posterior, tá? Mais para frente para vocês. Hoje a gente vai estar falando só de corrente elétrica. Então a partir do momento que eu aplico uma força nesse fio, tá? Ou seja, uma tensão elétrica, os elétrons que estão aqui dentro desse condutor, esses dois condutores, começam a se movimentar de forma ordenada. Esses elétrons se movimentando de forma ordenada, eu tenho o que? A corrente elétrica. Tá? Então eu vou ter a corrente elétrica aqui circulando por esse condutor, ok? Passando pela carga aqui, que no caso é a lâmpada, certo? Passando a corrente elétrica pelo filamento da lâmpada e saindo pelo outro condutor. E voltando para o outro borne, pelo outro polo da bateria, certo? Sempre uma coisa, pessoal, para mim ter corrente elétrica circulando, eu preciso ter uma carga ligada ao circuito, tá ok? Senão
não tenho corrente elétrica. Como no caso aqui, ó, um circuito aberto. O que acontece? A lâmpada está apagada. Por quê? A carga, que é no caso da lâmpada, ela não está ligada ao circuito. Pode ver que o condutor não está conectado ao polo da bateria. Ok? Então, eu não tendo uma força inserida aqui nesse condutor, lembra da força que eu falei? Para que esteja fazendo com que os elétrons fiquem num movimento ordenado e, consequentemente, surgindo uma corrente elétrica nesses condutores. Quando eu não tenho essa força, o que acontece? Eu não tenho a circulação da corrente elétrica no circuito. Tá? Ou seja, consequentemente, eu não tenho a circulação de corrente elétrica aqui na carga, no caso a lâmpada, não tenho elétrons se movimentando pelo circuito. Ok? Então, recapitulando. Para a gente ter uma corrente elétrica, a princípio, antes de tudo, quando eu não tenho nenhum, quando eu tenho um condutor que não está sob influência de qualquer força, no caso a tensão elétrica, os elétrons dentro desse condutor estão se movimentando de forma desordenada, como vocês podem estar vendo aqui nesse desenho. A partir do momento que eu aplico uma força nesse condutor, eu aplico uma tensão nesse condutor, o que acontece com os elétrons? Os elétrons começam a se movimentar de forma ordenada, como vocês podem ver no desenho. Esses elétrons se movimentam de uma forma ordenada, eu tenho então a corrente elétrica. Tendo corrente elétrica, posso ter um circuito aberto ou um circuito fechado. No circuito fechado, o que vai acontecer? Eu estou aplicando uma tensão elétrica através da bateria nos condutores, do condutor que está saindo aqui de um dos polos da bateria, que está sendo ligado direto na carga, que é a lâmpada. Ok? E o outro condutor que está saindo da lâmpada está tendo direto no outro polo da bateria. Ok? Então eu tenho a circulação da corrente elétrica, ou seja, eu tenho o movimento ordenado dos elétrons aqui. Certo? Sai do polo da bateria, ok? Passa pela carga e entra no outro polo da bateria. Certo? A partir do momento que eu não tenho uma força aplicada nos condutores, eu não tenho movimento ordenado dos elétrons. Não tendo movimento ordenado dos elétrons, o que acontece? Eu não tenho corrente elétrica. Não tendo corrente elétrica, a minha carga fica apagada, ou a lâmpada fica apagada. Ok, pessoal? Só mais uma coisa, deixa eu mostrar para vocês aqui. O instrumento usado para a gente estar medindo corrente elétrica é o amperímetro. Ok? O amperímetro ele é representado dentro de um esquema elétrico pela letra A, como vocês podem estar vendo aqui. Ó. Tem um esquema elétrico aqui. Ó. Tem um esquema elétrico que tem uma fonte de tensão, um condutor que sai daqui, passa pelo amperímetro. O amperímetro sempre tem que estar ligado em série com o circuito. Tá? Sempre. Para se medir corrente com o amperímetro, sempre ligar um amperímetro em série no circuito, como aqui. Passa pelo amperímetro, daqui sai o condutor, vai passar pela carga, que no caso a representação uma resistência, ok? Sai dessa carga e sai pelo condutor, do condutor que está voltando para a fonte de tensão, ok? Aqui eu também tenho a representação de um voltímetro. O voltímetro sempre ligado em paralelo com a carga. Tá? A representação aqui, você vai medir a carga de um aparelho, qualquer coisa, sempre ligado em paralelo. Ok? Sempre colocando as duas pontas do voltímetro em paralelo com a carga. Amperímetro sempre em série com o circuito. Voltímetro sempre em série, voltímetro sempre em paralelo, tá? Com o circuito. Amperímetro sempre em série com o circuito, ok? E a letra que representa o amperímetro é a letra A e o voltímetro é a letra V. A letra que faz a representação da corrente elétrica, tá? Da corrente elétrica é a letra I, certo, pessoal? Então sempre a letra I, ok? Vamos voltar aqui o desenho. Circuito fechado, então temos aqui então circuito fechado e circuito aberto. Bom, pessoal, por isso é só isso por enquanto.
tá, por hoje. Assim, a princípio é uma aula bem simples, tá, uma teoria bem simples, mas que é muito importante para o entendimento, para quem está trabalhando com elétrica ou está começando a trabalhar com elétrica. Tá? Nos próximos vídeos aí eu vou estar abordando tensão elétrica e potência também. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, aproveita para dar um joinha pra gente, para estar ajudando o nosso canal, tá bom? Aproveita também para se inscrever no nosso canal aí. Qualquer dúvida, sugestão, deixa um comentário logo abaixo desse vídeo. E se você também tiver uma sugestão de um vídeo que você quer que a gente faça para você, deixa a sugestão embaixo também, logo abaixo do comentário aí, tá bom? Então por hoje é só, um grande abraço para você e até o próximo vídeo.